Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui, glorificando e exaltando o seu santo e poderoso nome, amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um dia que estamos vencendo de campanha, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um dia que estamos com saúde, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, declare aí nesse chat: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui para a honra e glória do seu santo nome. Hoje eu tinha preparado uma palavra, um esboço ao coração de vocês. Mas antes de entrar na chamada, antes de começar a campanha, o Senhor, Ele falou comigo para mudar um pouco a palavra de hoje. Hoje será um pouco diferente. E eu acredito que o Senhor sabe por que direciona, né? Às vezes, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Salomão diz isso em Provérbios: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Nós estamos aqui para obedecer e ser guiado pela sua voz. Amém? Então, hoje, eu iria falar sobre o amor sacrificial, que é o amor de Jesus por nós. O amor que demonstrou, através de um sacrifício, o verdadeiro amor. O amor que verteu seu sangue para dizer o quanto ama a mim e a você. Mas hoje eu também vou falar sobre um amor que ensina. Amém? Hoje eu vou falar sobre um amor que ensina, mas vamos primeiro ler a palavra do Senhor
e logo em seguida eu vou especificar melhor para vocês o que nós vamos tratar aqui nessa noite. João capítulo 15, o Evangelho de Jesus, escrevendo a João, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. João capítulo 15, versículo 13, versículo 14. Vocês estão ouvindo o fundo das irmãs conversando aqui em casa? Vocês estão ouvindo? É porque as irmãs, eu tive que silenciar o microfone, pedir para as irmãs conversar um pouquinho mais baixo, porque menino, meu Jesus amado, não acaba assunto não, não acaba assunto. A irmã Rose e a irmã Gi, não acaba assunto entre elas. Elas vão até de madrugada conversando. Eu tive que silenciar o microfone e dizer, irmãs, a vigília é aqui, ó. Campanha Aliança de Sangue. Entrem aí, em nome de Jesus, as duas. Por favor, falem baixo. Aí ela disse, tá faltando você. A porta do meu quarto, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo. Acabei de dizer para as irmãs, fale baixo aí, irmã, na porta do meu quarto. Deixa para conversar depois da campanha, irmã, a gente conversa muito. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 13, versículo 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Quem deseja ser amigo de Jesus? Eu também. Acho lindo ser amigo de Jesus, né? Quer ser amigo de Jesus, irmão Osni? Quer ser amigo de Jesus. Hoje eu quero tratar com vocês, antes de tudo, sobre obedecer a Deus acima de todas as coisas e ter direção diante dessa obediência. Mas como assim, missionária? O deserto, ele revela o verdadeiro amor para as nossas vidas, porque antes a gente pensava que conhecia o verdadeiro amor, até chegar no deserto. E quando nos deparamos com o deserto, a gente começa a ver quantas coisas existiam na nossa vida, quantas coisas existiam no nosso dia, quantas coisas passavam no nosso dia a dia, e que a gente não tinha conhecimento sobre metade dessas coisas. Você já parou para pensar quantas maldições, quantas palavras proferidas, quantas palavras lançadas, quantas atitudes erradas, e o Senhor, ele nunca deixou a gente perecer? Você já parou para pensar que o Senhor, ele não limita sofrimento para que nós possamos chegar perto dele? Você já parou para pensar? A prova disso são pessoas que estão no tráfico, nas drogas, e quantas oportunidades o Senhor tem dado a essas pessoas.
E muitas das vezes você observa que elas passam por um fio a vida. E Deus permite. Por que Deus permite? Porque todas as coisas contribuem para o bem. Você vai ver que essas pessoas, quando elas são libertas, elas têm um lindo testemunho. Uma história que é para impactar, que você olha assim, você faz, meu Deus do céu, tu passou por isso? Passei. Aí eu pergunto para você, o tamanho desse amor não limita o sofrimento quando ele nos quer trazer para perto. Você entendeu essa palavra? Eu vou repetir de novo. O tamanho desse amor não limita o sofrimento quando ele nos quer trazer para perto. A gente vai olhar a maior representação disso, Deus, quando envia o seu único filho, sabendo que ele ia sofrer na cruz, sabendo que ele ia derramar o seu sangue, sabendo que ele ia ser chicoteado, humilhado. Ainda assim, ele não limita o sofrimento do seu único filho, porque através desse sofrimento do seu único filho, ele iria atrair uma humanidade de pecadores. Aleluia. Para perto. Nós seríamos comprados com sangue puro, inocente, que representava o verdadeiro e único amor. E através dessa palavra, eu quero trazer para a vida dos filhos. Por que, missionário, a senhora quer trazer para a vida dos filhos dos irmãos que estão no deserto? Você vai entender. Uma irmã que ela mandou o testemunho dela para o ministério, falta narrar ainda. Uma irmã que mandou o testemunho dela para o ministério, ela mandou algumas fotos e mandou alguns áudios também. E nesses áudios ela estava dizendo que está muito difícil o retorno do marido. Estava conversando até com as assessoras antes da gente entrar. E ela disse que estava muito difícil o retorno do marido porque o filho não queria aceitar de jeito, maneira nenhuma. O filho é uma criança, é entre 8 a 9 anos que o filho tem. E ela disse que ele não queria aceitar de jeito nenhum a volta do pai para casa, porque ele viu que o pai traiu a mãe, que o pai humilhou a mãe, que o pai fez muita coisa, desprezou ele, não quis saber dele o tempo que passou fora. E ele não aceita simplesmente que a mãe aceite de volta o pai em casa. Só que aí o negócio tá ficando pior. Porque o negócio tá ficando pior? Porque ela aceitou, ela tá do lado do marido e ela ficou contra o filho. Ou seja, ela não teve sabedoria, ela não teve equilíbrio para usar a autoridade dela de mãe. Ela usou a situação para favorecer o marido dela. E isso resultou que agora o menino está implicando. E tudo que o menino está implicando, ela está dizendo que é demônio, ela está dizendo que é manifestação. E daí eu disse assim para ela, minha amada, isso não é manifestação. Isso é uma criança que quer a atenção da mãe dela, porque ele está vendo que está tudo se repetindo de novo. O pai dele saiu de casa, você sofreu, você chorou, o pai fez, o pai lhe traiu, o pai lhe machucou, o pai abandonou ele, não quis saber. E durante esse tempo que o pai saiu de casa, o que foi que você fez como mãe? Você só fez chorar. Você só fez se vitimizar, você só fez se lamentar. E ele visualizou tudo isso e armazenou. Tudo que ele armazenou, ele olha para você e ele vê que a mãe dele está trazendo de volta algo que trouxe muito sofrimento para a vida dela. Por quê? Porque você não conseguiu lidar com o seu deserto e lidar com a criação do seu filho. Então agora é o momento mais desafiador. Porque o que você não lhe deu, você não conseguiu lidar lá atrás, quando você teve a oportunidade, você vai ter que lidar agora
que é o seu marido e o seu filho. E quando ela começou a dizer para mim, ela disse para mim que o menino arrastou o colchão. Veja só. O menino arrastou o colchão, colocou no meio da sala, disse que ia dormir na sala, não ia dormir no quarto. No outro dia, o menino arrastou o colchão para dentro do box do banheiro, molhou todo o colchão. Molhou todo o colchão, deixou o colchão lá no box do banheiro e dormiu na sala, enrolado lá no sofá. O menino pegou banana, foi assar na frigideira, queimou a banana, jogou a banana com frigideira, com tudo, lá na pia. Ficou aquele fumaceiro dentro de casa e ela tome grito no menino. Tome grito no menino. O menino foi inventar de fazer um brigadeiro, queimou o brigadeiro, colou o brigadeiro na panela, aquele fumaceiro dentro de casa, o marido se estressou, começou a contenda, o marido começou a dizer que o menino não prestava, que o menino não servia, e que muitas palavras, e ela começou a chorar, botou a mão na cabeça e foi pro quarto. E disse que não aguentava mais porque Deus trouxe, porque Deus não estava vendo o sofrimento dela, porque Deus, irmã. Esse é o momento de perguntar por que Deus? Não. Você teve tempo suficiente para entender sobre esse amor e aplicar na vida do seu filho, mas o seu desespero de querer o seu marido de volta não fez você entender que a mente do seu filho precisava ser tratada pela mãe dele. Não fez você entender que a restauração não acontece na barganha, na agonia, porque eu tenho que dar prazo de validade, porque eu tenho que dar data para Deus fazer, porque se não for do jeito que eu estou falando, eu não quero desse jeito. Restauração de família é algo tão delicado que muitas das vezes você está favorecendo um lado e desfavorecendo o outro. Eu não estou falando que você tem que passar a mão na cabeça do seu filho. Toda mãe, todo pai sabe que tem hora que tem que dar uma lapada. Toda mãe, todo pai sabe que tem hora que tem que ter castigo. Toda mãe, todo pai sabe que tem hora que tem que tirar da criança o que ele gosta, tem que tirar do adolescente o que atrai a atenção dele, para que ele venha a entender que dentro de casa existe autoridade levantada por Deus. Olha como Deus ele trata conosco. Deus ele permite situações, circunstâncias, dificuldade, para que nós venhamos passar, para que a gente faça o quê? A gente venha aprender. Não é assim, meus irmãos? Não é assim que funciona? Deus ele faz assim, não vou deixar a missionária Carol passar por isso aqui, porque ela é minha filha amada, ela é minha escolhida, ela é a menina dos meus olhos, então ela não pode passar, porque por eu amar muito ela, ela não pode passar. Quem sou eu na fila do pão que enviou o seu único filho para derramar o seu sangue, para eu exigir que eu não tenho que passar por sofrimento para eu não aprender? Eu que preciso aprender, eu que preciso melhorar, eu que preciso ser melhor como mãe, como esposa, como serva, como filha. Deus não limita sofrimento quando você tem que aprender. Criança mimada não tem vez com pai e com mãe. Tem que aprender. Filho rebelde não tem vez com Deus, não tem que fazer show, não tem que espernear, não tem que dizer que vai fazer assim, que vai fazer assado, que você não manda e você mais. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você não manda em você mais. Por isso que na presença dele você é quem você é. Você pode ter até tido uma infância difícil, uma adolescência difícil, mas, meu filho, quando a dor bate, na presença dele você se rasga. Na presença dele você chora e você diz: Senhor, me acolhe, me abraça. Cadê toda aquela dureza? Ficou aonde? Cadê toda aquela mulher que é tão dura? Todo aquele homem que é tão duro?
Deus sabe como tratar os seus filhos. E porque muitas das vezes nós não replicamos esse amor em ensinar. Porque às vezes a gente quer espiritualizar tudo quando a criação precisa ser exercida. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Sabe o que é o caminho que deve andar? É a verdade. E a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz vida. Se você educar o seu filho, que palavra de crente é se ensina ou não, ele não vai crescer um homem que vai gostar de prostituição, vai gostar de estar no mundo, vai gostar de estar no adultério, não vai ter caráter. Mas se você for uma mulher que passa a mão na cabeça do seu filho em tudo que ele faz, fica a favor mais de um do que o outro. Minha filha, além de ter problema no seu casamento, você vai ter problema dentro de casa, você vai ter problema com o seu filho, você vai ter problema com respeito com os mais velhos, você vai ter problema com autoridade. Quando chegar diante de um pastor, quando chegar diante de um missionário, ele não vai respeitar ninguém. Ele não vai respeitar ninguém. Porque antes de você educar e criar o seu filho, você tem que aprender a se comportar como filho. Filho do Deus Altíssimo. Antes de você educar e orientar o seu filho, você precisa se comportar como uma autoridade de Deus dentro da sua casa. E a autoridade de Deus tem direção. A autoridade de Deus tem ensinamento. A autoridade de Deus não fica confuso. Eu disse para essa irmã, sabe por que ele pegou o colchão e ele colocou no banheiro e ele molhou o colchão e ele dormiu na sala? Porque ele quer a mãe dele para conversar. Porque ele quer a atenção da mãe dele. Porque ele está precisando da disciplina da mãe dele. Porque o tempo que o pai dele passou fora de casa, a mãe era para ter direcionado através da palavra. O que é que a palavra diz? Honrai pai e mãe. A palavra não está dizendo somente honrai mãe. A palavra está dizendo honrai pai e mãe. O Senhor fala ao meu coração que tem filho aqui que não honra pai e que não honra mãe. E quer que os filhos honrem a ele. O Senhor está falando ao meu coração aqui que tem filhos aqui, que é intrigado do pai e é intrigado da mãe, e quer que o filho honre a ele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Restauração de casamento. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Restauração de casamento é algo tão delicado que não é todo mundo que consegue ir até o fim. Porque as pessoas, elas tomam novos caminhos, novas decisões, novas estratégias. Porque elas acham que é mais fácil começar uma outra coisa do que reconstruir aquilo que parece estar quebrado, aquilo que parece não ter jeito. As pessoas, elas se limitam quando elas veem o desafio. As pessoas, elas se acovardam quando chega diante de algo que ela acha que ela não é capaz. Não é sobre a sua capacidade, é sobre o Deus que te capacita. Não é sobre você entrar todos os dias à noite no ministério, na live com a missionária, escutar, quando chegar no outro dia. O seu filho está fazendo e acontecendo dentro de casa, você está olhando para a cara dele. Ou, quando não é aquela mãe e aquele pai acomodado com as coisas, é aquela mãe e aquele pai que vê demônio em tudo. Quando não é aquela mãe e aquele pai que não vê demônio em tudo, é aquela mãe e aquele pai que mete o pau com tudo. O menino falta arrancar o couro de tanto que é batido. Bate mesmo, bate que o negócio é sério. Não consegue ter um equilíbrio. Não consegue entender
que a mente da criança, a mente do adolescente, até mesmo se for já velho, barbudo, já tiver filho, já te deu neto, continua sendo o teu filho. Na casa dele ele manda, na casa dela ela manda, mas quando chega debaixo do teu teto, ele é teu filho. Ela é tua filha. És autoridade dentro da tua casa perante os teus filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Educa. Sobre as tuas mãos está o cajado e a espada. Usa direito. Sobre as tuas mãos está o cajado e a espada. Usa corretamente. Sobre a tua mão está o cajado e a espada. Pede a direção para usar no momento certo. Criança não opina na decisão da mãe. Adolescente não opina na decisão do pai. Porém, existe uma diferença. Não é porque ele não vai opinar que eu também vou destratá-lo para favorecer somente um lado dentro de casa. Eu preciso ter um equilíbrio para que todos os lados sejam lidados com sabedoria. Porque a palavra diz: a tola com as suas próprias mãos destrói, mas a sábia com as suas próprias mãos edifica. Sabe aquela mulher que é admirável? Quando você olha, você vê que o marido, ele muitas das vezes nem quer fazer, mas pelo jeitinho dela lidar, ele faz. Os filhos, muitas das vezes, tá revoltado, com a mente revoltada, mas só para agradar a mãe, ele faz. Isso é a sábia. Isso é aquela que atrás dela tem muita oração. Sabedoria não produz através de tantos vídeos que eu assisto. Sabedoria vem através da oração. Conhecimento vem através da profundidade de quando eu estudo, de quanto eu leio, de quanto eu busco. Mas sabedoria é divina. Sabe por que muitas das vezes seu filho ele ainda não voltou para a presença do Senhor? Sabe por quê? Porque ele está olhando você como exemplo e você é a mais que não muda. Sabe por que o seu filho não voltou ainda para a presença do Senhor? Porque ele está olhando para o exemplo do sacerdote e você não muda. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Meus pais passaram pela primeira separação. Eu era jovem, né? Eu tinha na faixa de 16 anos. Meu irmão era mais novo. Meu irmão tinha 10. Ou era 10 ou era 11. Não, eu tinha 17 anos, meu irmão tinha 10. Foi a primeira separação dos meus pais. Quando isso aconteceu, a gente era tudo da Assembleia de Deus, a gente era tudo centralizado na fé, tudo centralizado na palavra, sabe? Não tinha a profundidade do conhecimento da palavra como hoje, mas era aquele fervor na oração, posso dizer assim. Meu irmão, ele foi batizado com o Espírito Santo com 10 anos de idade. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 10 anos de idade. Eu desci as águas com 10 anos de idade. Tudo na gente sempre foi com muita disciplina, porque nossa mãe conduzia a gente dessa forma. Igreja, disciplina. Minha mãe não precisava falar de roupa para mim, porque eu sempre era uma pessoa que a doutrina da igreja estava dizendo que era assim, eu cumpria assim. Não é questão de que pastor está mandando em mim, de que fulano está mandando em mim, é que tem uma autoridade espiritual ali, então eu preciso honrar, porque se eu não honro ele, como é que eu vou honrar a Deus que eu não estou vendo? Se ele que é o anjo da igreja, eu não estou honrando, como é que eu vou honrar a Deus que eu não estou vendo? Então eu sempre tive essa disciplina que eu preciso honrar os meus líderes. E meu pai, diácono da igreja, errou, falhou, pecou, adulterou. E aconteceu a primeira separação. Só que minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração.
Minha mãe, ela vivia em círculo de oração. Era círculo de oração constantemente. A semana toda você encontrava minha mãe em círculo de oração. Minha mãe fazia vigília sozinha. E eu cresci vendo o exemplo da minha mãe, vendo a minha mãe conversar muito com o Senhor, orar muito a Deus, passar madrugada acordada orando. E eu cresci querendo esse mesmo exemplo, buscando, indo para a consagração jovem, indo para isso, indo para aquilo, e buscando. E meu irmão começou a seguir o mesmo caminho. Só que quando meu pai, ele caiu no adultério e ele estava como diácono, ele estava servindo a Santa Ceia. Meu irmão estava prestes a descer as águas. Meu irmão estava prestes a se batizar, Guilherme. E Guilherme revoltou a cabeça. Guilherme disse que não batizaria mais e não iria ser mais crente. Porque como é que uma pessoa que estava no púlpito, servindo a Santa Ceia do Senhor, adulterou e errou com a família? Meu irmão se revoltou. Só que aí foi o primeiro detalhe. Deus, ele contou uma história para minha mãe que no tempo certo, ela contará para vocês o testemunho completo da vida dela. Porque foram muitos altos e baixos que a gente passou. Muitos. E meu irmão, ele ouviu Deus usar alguém e dizer algo para minha mãe. Só que minha mãe, ela não ouviu aquilo que Deus falou para ela. O momento da dor, o momento do desespero, o momento da angústia, fez minha mãe ter um sentimento que ela tinha que ganhar da mulher estranha, porque a mulher frequentava a mesma igreja que a gente fazia parte. A vergonha foi na igreja, a vergonha foi no bairro, a vergonha foi na rua. A mulher morava uma rua depois da nossa, então não tinha como ir no supermercado, não tinha como ir numa parada de ônibus, sempre encontrava, sempre estava ali. Não tinha como ir para a igreja, a gente teve que mudar de igreja, mas não teve jeito, porque sempre encontrava, sempre estava ali. E Deus falou algo para minha mãe, só que minha mãe, o desespero, ela não entendeu o que Deus falou para ela. Ela não entendeu. Deus deu uma direção para ela. Ela não entendeu. O que minha mãe fez? Minha mãe foi para trás de casa, ela levantou a mão e ela disse: Deus, tem de misericórdia. E nesse momento que ela disse: Deus, tem de misericórdia, ela voltou para dentro de casa e ela começou a jejuar sem parar. Minha mãe emagreceu tanto, que se você olhasse para ela e você soprasse um vento, ela voava. De tão magra que ela ficou. Barganhando com Deus. Chorava, jejuava, orava. Chorava, jejuava, orava. E meu irmão vendo tudo isso. Chegou um dia que Deus, ele marcou um encontro com meu pai. Nesse encontro que Deus marcou com meu pai, Deus já estava falando com meu pai há muito tempo e dizendo: volta. Eu estou te dando a ordem para voltar. A minha filha está chorando, volta. Estou te dando a ordem para voltar. Minha filha está chorando, volta. E meu pai não queria saber. Não queria saber. Ele endureceu o coração e não queria saber. Certo dia, meu pai foi trabalhar. E quando ele largou, que ele tinha uma moto que o adultério levou tudo. A moto, o carro, tudo o adultério levou. E certa vez, quando ele foi trabalhar, ele parou no sinal, na moto. Um irmão atravessou gritando e disse: homem, olha para o teu relógio agora. Escuta isso aqui. Aquele irmão disse: olha para o teu relógio agora. Se o ponteiro bater 18 horas da noite e tu não voltar, se prepara, que no caminho tu fica. Eu estou te dando a ordem. 18 horas de hoje. Se tu não voltar, no caminho tu fica. Meu pai voltou desesperado, né? Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Quando escuta, a pessoa no instante se orienta. Voltou desesperado, pegou as coisas. Por quê? Porque a mãe da missionária estava fazendo o quê? Ela não ouviu o que Deus falou
para ela. Ela estava se acabando de jejuar. Ela estava se acabando de chorar. Deus olhou do céu e fez: para minha filha não morrer, eu vou conceder o que ela tanto quer, mas ela vai ver que vai ser pior do que da primeira vez. Foi o que aconteceu. Meu pai bateu no portão, entrou. Tinha uma igreja do lado da nossa casa. Meu pai saiu da nossa igreja que fazia parte e foi para a igreja do lado da nossa casa. Meu pai subia no púlpito da igreja e meu irmão dentro do quarto, se acabando de raiva. Meu irmão, ele chega... A respiração dele era ofegante, de tanta raiva que ele sentia quando ele via meu pai subir no púlpito, porque daqui de casa dá para ouvir tudo. Acho que os irmãos já ouviram o culto acontecendo. E meu irmão, ele escutava quando meu pai se acabava de chorar no púlpito, pedindo oração pelo meu irmão para que ele voltasse para Jesus. Meu pai se acabava de chorar no púlpito, dizendo para orar por nós, porque a gente não queria falar com ele. Só que desde o momento que meu pai voltou, ele nunca dirigiu a palavra a nenhum dos filhos para dizer assim: me perdoe por tudo que eu fiz com vocês. O Senhor fez com que eu liberasse perdão para o meu pai no meu deserto. Porque eu fechei o coração, não como meu irmão, mas eu fechei meu coração. E foi onde eu liberei perdão para o meu pai, diante de tudo que ele fez. Só que, sabe por que meu irmão se afastou e passou a não acreditar mais que Deus existia? Porque ele ouviu quando Deus deu uma direção à minha mãe e minha mãe não fez. Ela fez o que ela queria. E sabe o que foi que aconteceu? Por causa de um mau exemplo, Guilherme se afastou. E por causa da atitude errada da minha mãe, Guilherme perdeu o respeito pela minha mãe. Deus permitiu o meu deserto. E quando eu entrei no deserto, Deus usou uma pastora angolana e disse assim para mim: filha, eu te trouxe ao deserto para restaurar dentro da tua parentela. E eu não entendia o que era. E era um desrespeito entre mãe e filho. Nunca se entendia minha mãe, nunca se entendia meu irmão. Às vezes também não se entendia eu com a minha mãe. E Deus começou a dizer para mim: ora pela tua mãe. Pede pela cura da tua mãe. Meu Deus do céu. Irmãos, eu sinto que Deus está falando com alguém específico. E tem alguém específico aqui chorando porque eu estou contando como se fosse a história dela. Aleluia. E Deus começou a dizer para mim: ora pela cura da tua mãe, porque ela será a chave para eu transformar esta casa. Ela será a chave para eu mudar a situação dentro dessa casa. Ora por ela. Ora pela cura dela. Ora pela restauração dela. É dela. Ora por ela. Ela é baluarte dentro dessa casa. Ora por ela. Ela é escolhida. Ora por ela. E ali eu comecei a fazer jejum, oração, pedir ao Senhor pela vida da minha mãe, pedir ao Senhor para que Deus trouxesse minha mãe de volta, pedir ao Senhor para que Deus curasse a ferida mais profunda da alma da minha mãe. E eu lembro que quando minha mãe voltou para Jesus, eu virei para ele e falei assim: Guilherme vai se render aos pés do Senhor através da vida da senhora. E ela não entendeu porque ela imaginava naquele momento que seria somente ela voltar para o Senhor. Mas meu irmão, ele estava observando a qualidade de vida. Sabe por quê, meus irmãos? Meu irmão estava observando a qualidade de vida porque ele viu um crente que botava a Bíblia debaixo do braço, que dava a paz do Senhor, que subia no púlpito, que servia a Santa Ceia fazendo tudo errado. Abrindo a boca para dizer que tinha Jesus fazendo tudo errado. Guilherme passou a observar as atitudes
E ele começou a observar as atitudes de quem serve e de quem não serve. Meu irmão não ouvia falar o nome Deus. Hoje Guilherme pede para orar por ele. Hoje Guilherme pede para orar pelo trabalho. Deus abriu uma porta para o meu irmão. Guilherme pede para orar. Aleluia! Guilherme pede para orar por algo que ele vai fazer. Guilherme muitas das vezes vai mexer em um fio que ele é igual a mim, sabe? Igual a mamãe também. Bem curioso, está mexendo em tudo. Guilherme pede, muitas das vezes está mexendo no fio. Guilherme faz: mãe, chama a Carol aí, chama a Carol, porque precisa orar. Vai que aconteça alguma coisa aqui, tem que orar logo por mim. Aleluia! E a paz voltou a reinar dentro da casa. Irmãos, eu faço quarto de guerra. Muitas das vezes estronda esse quarto. Ele dorme, que é o Senhor quem concede o sono. Antes, quem batia na parede, mandava eu calar a boca, dizia para eu falar baixo. Hoje, nem se importa mais, porque o Senhor está trabalhando. Mudança de vida representa com quem você anda. Sabe por que muitas das vezes o seu filho não quer entender sobre restauração? Porque você não foi restaurada. Aleluia! Abre a boca para falar tanto de Deus, mas as suas atitudes são todas erradas. Minha irmã, meu irmão, faça o seu filho entender com quem você anda. Faça o seu filho entender o amor que você aprendeu. Faça o seu filho entender o amor que você carrega. Aleluia! Meu Deus do céu, aleluia! Restauração de casamento, meus irmãos, não é somente quando o cônjuge volta para casa. Restauração de casamento não é somente quando o cônjuge se arrepende. Restauração de uma família não é somente quando você chora. Não. Restauração de casamento não é quando você recebe aquilo que você tanto está buscando. Deus restaura nos mínimos detalhes. Você não entendeu, não? Vou dizer de novo. Deus restaura nos mínimos detalhes. Eu não conheço um Deus que traz um marido, deixa o marido e a mulher vivendo um casamento maravilhoso e os filhos se acabando na droga, na prostituição, com mágoa, com rancor, tentando se matar, cortando os pulsos, querendo esquentar coisa para botar na pele. Não! Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que a gente serve entra na mente e arranca trauma, cura a alma, cura os pensamentos, coloca tudo no seu devido lugar. Aleluia. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Esse é o Deus que nós estamos falando. É o amor desse Deus. É o amor desse Deus. Você está entendendo essa palavra, minha irmã? É o amor desse Deus. Pare de se preocupar apenas com um lado. Apenas com um lado do deserto. Tem tantos lados. Pare de se preocupar apenas com um lado do deserto. Tem tantos lados para ser restaurados. Talvez tudo que está se passando com seu filho, ele só está precisando da mãe dele. Talvez tudo que está se passando com a sua filha, ela só está precisando do pai dela. Tem irmãos aqui nessa chamada que o Senhor fala para mim. Você está deixando de ser autoridade na vida da sua filha.
Você tem questionado o respeito da sua filha para com você, mas você não sabe se posicionar perante ela. O Senhor falou ao meu coração que tem um homem aqui que está perdendo o respeito. Os filhos estão perdendo o respeito. A filha. A presença do homem, a presença do pai na vida do filho, na vida da filha, estabelece limites. Você entendeu essa palavra? A presença do pai na vida do filho e na vida da filha estabelece limites. Todo filho e toda filha que tem a ausência do seu pai, ele não sabe ter limites. Ele sempre passa dos limites. Ele sempre exagera, ele sempre é extrapolado, ele é sempre... Mas quando ele tem a presença do seu pai, o pai é aquele que coloca limite. O pai é aquele que coloca pulso. O pai é aquele que direciona. O Senhor está falando nesta noite, homens que estão aqui, se posicione perante a vida dos seus filhos, porque restauração é completa. Aleluia! 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 As irmãs, porque o marido está ausente, você vai deixar de fazer? Não. Não. Peça sabedoria. Você tem um que nunca vai deixar você. Tá escutando, minha irmã? Peça sabedoria, porque você tem um que nunca vai deixar você. Vai ter atitudes que vai se acontecer na vida dos seus filhos que você vai dizer, por conta própria, eu nunca seria capaz de tomar essa atitude. Mas a oração me fez tomar atitude que eu não seria capaz de tomar sozinha. Aleluia. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Às vezes o que está faltando somente para mudar essa relação dentro desse lar é o seu posicionamento, é a sua mudança. Você já experimentou fazer uma campanha pelos seus filhos? Você já experimentou fazer um quarto de guerra pelos seus filhos, pela sua vida? Para que Deus viesse restaurar? Já experimentou? Não. Sabe por que nunca experimentou? Porque é só focado no seu marido. Você acha muitas das vezes que a solução de tudo se resolver é ele voltando para casa. Não. A solução de tudo se resolver é o joelho. Porque se não tiver joelho, não volta. Só se submete à transformação quem está de joelho. Só se submete à transformação quem vive no espírito. Não é seu marido que alinha a casa, é Deus quem alinha a casa. Você não entendeu, não? Eu vou dizer de novo. Não é sua esposa quem alinha a casa, é Deus quem alinha a casa. O homem e a mulher que é temente a Deus, obediente à sua palavra, tem o seu lar alinhado. Por isso que nesse momento, eu vou pedir para que você dobre o seu joelho. E quando você dobrar o seu joelho, você vai começar a dizer assim, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ser instrumento de restauração dentro da minha casa. Me ajuda, Senhor, a ser instrumento de transformação dentro do meu lar. Você vai conversar com o seu pai nesse momento. Você vai fechar os seus olhos e você vai falar com ele como se
Durante todo esse tempo você não abriu seu coração para o Senhor. Você vai contar para Ele nesse momento dizendo: Pai, me ajuda a ser instrumento de restauração dentro da minha casa. Me ajuda a guiar os meus filhos, Senhor, em sabedoria. Me ajuda a ter pulso, Senhor, diante dos meus filhos. Me ajuda, Senhor, a ter direção para poder educá-los. Me ajuda, Senhor, a entender sobre o teu amor e repassar este amor. Me ajuda, Senhor, a formar homens e mulheres de caráter. Me ajuda, Senhor, a repassar este amor, Senhor, na vida dos meus filhos. Mas de forma, Senhor, que eles venham entender que muitas das vezes corrigir é para o seu bem. Instruir é para o seu bem, orientar é para o seu bem. Porque é assim que o Senhor cuida de nós. É assim que o Senhor zela por nós. O Senhor está sempre com as tuas mãos estendidas, Senhor, nos guardando, nos protegendo. O Senhor está sempre com as tuas mãos estendidas, Pai, proporcionando sempre o melhor para nós. E como um pai, o Senhor tem cuidado muito bem dos seus filhos. Senhor, neste momento, nós te apresentamos o nosso coração, Senhor. Neste momento, nós te apresentamos a nossa mente, Pai. Senhor, somos tão falhos. Somos tão imperfeitos. Mas a tua aliança não é rompida por causa do nosso pecado. A tua aliança não é rompida por causa das nossas transgressões e iniquidades. O Senhor perdoa, Pai. Através da multidão das tuas misericórdias, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Tu és o Deus, Senhor, que perdoa todas as vezes que falhamos contra ti. Tu és o Deus que perdoa todas as vezes que entristecemos o teu coração. Tu és o Deus que todas as vezes que tentamos barganhar contigo, Senhor, o Senhor sempre nos dá a direção certa. Por isso que essa noite, Senhor, esta campanha foi proporcionada por ti na direção certa, Senhor. Por isso que essa noite, Pai, esta campanha foi proporcionada por ti, Pai, para falar os corações, para mudar os pensamentos. Quantos, Senhor, que estão aqui que nunca mais choraram na tua presença? Quantos que estão aqui, Senhor, que nunca mais dobraram o seu joelho para falar contigo? Quantos que estão aqui, Senhor, que nunca mais renderam graça perante a tua presença, Pai? Quantos que estão aqui que não sabem o que é te sentir? Quantos que estão aqui que falharam tanto? Falharam tanto dentro da sua casa. Falharam tanto como pai, falharam tanto como mãe, falharam tanto como esposo, como esposa. Mas eu quero te pedir, Senhor, em primeiro lugar, trai eles para a tua presença. Transforma, Senhor, cada um deles, Senhor. Para que eles venham saber lidar dentro desta casa, Pai. Para que esse coração restaurado venha a ser instrumento de restauração. Glorifica teu nome, Senhor. Exalta teu nome, Senhor.
Engrandece teu nome, Senhor. Senhor, nós não merecemos, Senhor, mas a tua graça nos alcançou. Nós não merecemos, mas a tua misericórdia sempre esteve aqui. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Tu és tudo o que queremos, Senhor. Só o Senhor é capaz de preencher o vazio da nossa alma. Só o Senhor é capaz de trazer sentido para os nossos dias. Só o Senhor é capaz de transbordar a nossa alma, meu Pai. Nos faz sentir a tua presença. Nos faz sentir que estás aqui. Nos faz sentir que estás nos abraçando. Quantas almas angustiadas, mas eu creio que elas vão sair daqui aliviadas, porque o teu Espírito abraça nesta noite, Pai. O teu Espírito acalma. O teu Espírito traz paz. Esta noite é a noite que ela está sentindo o teu amor, Senhor. Esta noite é a noite que ele está sentindo o teu amor. Esta noite é a noite que ele está se derramando na tua presença. E ela está se derramando na tua presença. Essa noite é a noite que ela está voltando a sonhar contigo, Senhor. Essa noite é a noite que ele está voltando a sonhar contigo. Ele não sabia mais o que era sonhar, Senhor. Mas a partir desta noite ele está entendendo quem é o seu pai. Quem é o seu amigo. Quem é o Senhor da sua vida. Esta noite ela está entendendo que ela não consegue viver sem ti, Senhor. Pai, tu és fiel. Eu sei que és fiel, Senhor. Eu sei que és fiel, Senhor. E que a tua misericórdia está sobre a vida dele. Coloca neste coração, Pai, nesta noite, a certeza que o Senhor não o esqueceu. E o Senhor está cuidando muito bem desse filho, desta filha amada do Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esta campanha. Obrigada, Senhor, por este privilégio. Obrigada por esta oportunidade, Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Amém? Eu sinto fortemente no meu coração de fazer o convite nessa noite. O Senhor sabe de tudo.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu quero perguntar nesta noite, aquelas pessoas que estavam distante do Senhor, aquelas pessoas que, aleluia, que nunca serviram ao Senhor, nunca abriram o seu coração para aceitar Jesus de todo o seu coração. Aleluia. Aquela pessoa que há tanto tempo não sabe o que é receber Jesus ao seu coração. Não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, não. Eu estou falando Jesus. Eu estou falando receber Jesus como Salvador da sua vida. Eu quero saber quem é esta pessoa que quer receber Jesus como Salvador da sua vida. Coloque no chat o seu nome. Aleluia. Você que entendeu que somente Jesus é capaz de restaurar a sua família. A missionária não é capaz. O pastor não é capaz. Aleluia. Somente Jesus é capaz de restaurar a sua família. O Senhor fala que tem pessoas aqui. Aleluia. O Senhor diz ao meu coração que tem pessoas aqui que estão há muito tempo tendo direcionamento errado. E ele diz ao meu coração, somente Jesus, aleluia, somente Jesus é capaz de salvar a sua família. Então eu quero saber dos irmãos, aqueles que querem aceitar a Jesus, de todo o seu coração, coloque o seu nome nesse chat. Eu quero que as meninas da assessoria comecem a contar em nome do Senhor Jesus junto comigo. Bote o seu nome. Melina, Cláudio, Patrícia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aleluia, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, aleluia, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, aleluia! 40, meu Deus do céu. 41, 42, meu Deus do céu, 43, 44, 45, aleluia! Aleluia! Eu vou pedir às meninas da assessoria para contar, porque eu não consegui contar mais. Aleluia! Até onde eu contei 45 pessoas. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Glorifica teu nome, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Glorifica teu nome nessas famílias, Senhor. Glorifica o teu nome nessas vidas. Senhor, essas vidas pertencem a ti, Senhor. Essas vidas pertencem a ti, Senhor. As trevas não têm mais autoridade sobre essas vidas, Senhor. Aleluia! O inimigo não tem mais autoridade sobre essa vida, Senhor. O inimigo não tem mais autoridade sobre esta vida, Senhor. Esta vida pertence a ti, Senhor. Aleluia!
Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Radaio somo noridaya kinayo. Este queritinaya somo novirayo de akanayo somi. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Honra e glória para ti, Senhor. Honra e glória para ti. Honra e glória é para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero pedir para todas essas vidas, todos que aceitaram Jesus como Salvador da sua vida, coloca a mão no seu coração e começa a dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Começa a dizer assim: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, que eu quero te conhecer, Senhor. Começa a dizer assim para o Senhor: eu vou te abraçar, Senhor. Aleluia. Escreve o meu nome no livro da vida, que eu vou te abraçar. Começa a orar do seu jeitinho. Começa a dizer para ele que você não consegue mais viver sem ele. Coloca a mão no seu coração que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença eu te apresento todas essas vidas. Eu te apresento todas essas famílias. Eu te apresento todos que se renderam aos teus pés, Senhor. Neste momento o céu está em festa. Neste momento, Pai, os anjos celebram. Neste momento, Pai, aleluia. Os anjos, querubins e serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Neste momento, Pai, os céus celebram estas vidas. Neste momento, Pai, os céus celebram esta vida. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida e glorifica o teu nome. Eu creio, Pai, que o Senhor hoje encontrou espaço para abrir, para entrar nesta família. O Senhor hoje encontrou espaço para entrar nesta casa. O Senhor hoje encontrou espaço para entrar neste casamento. E o teu nome, Senhor, o teu nome será glorificado. E em breve estaremos aí em cima, junto com o Senhor, te abraçando e te agradecendo por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Tem como terminar melhor essa campanha? Tem como terminar melhor essa campanha, esse segundo dia? O nome do Senhor foi glorificado e o inferno está pipocando. Tá pipocando. Tá pipocando, mas o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero desejar a todos os meus irmãos que aceitaram Jesus como Salvador da sua vida a melhor decisão que você fez foi a que você tomou agora. A partir de agora será uma nova vida, será uma nova história, será um novo recomeço. E o nome do Senhor será glorificado. As meninas da assessoria conseguiram contar
todos que colocaram o nome aí, 45 foi até onde eu contei. Eu vi muito mais. Então, contem aí, tirou print e pronto, ótimo, amém. Vamos contar e a gente passa o resumo lá na célula para os irmãos se alegrar, amém? Deus abençoe a vida de vocês, foi a melhor decisão que vocês tomaram e eu creio, em nome do Senhor Jesus, que vai ser muito lindo o testemunho de vocês, amém? Será muito lindo o que Deus vai fazer na vida de vocês para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou muito feliz. Se você imaginasse como está meu coração, está quase pulando pela boca de tanta felicidade. Felicidade demais. Estou muito feliz. Que Deus abençoe muito, muito cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, dia após dia, né, seguir em graça, crescer em graça e em conhecimento da parte do Senhor Jesus. Amém? Eu aguardo vocês amanhã, novamente o horário. Me perdoem o horário de hoje. A gente atrasou um pouquinho, porque daí eu me atrasei. Eu estava terminando um testemunho e aí eu acabei perdendo o horário, tá certo? Mas amanhã a gente vai estar no horário certinho, tá bom? Deus abençoe. 5 da manhã, isso. Foi bom ter me lembrado, viu? Tá vendo que é bom que tem que lembrar? 5 da manhã, a gente vai estar aqui orando. Quem é que vai estar comigo? Quem é que vai estar comigo na oração? Não foge não, viu, que Jesus te pega. Quem é que vai estar comigo? Pronto, então vamos embora. 5 horas da manhã, eu aguardo vocês aqui, tá certo? Eu e as meninas da assessoria, a gente já vai estar aqui para orar com vocês, tá bom? Deus abençoe, o Senhor surpreenda. Declara aí no chat, até a última família. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe.